Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast Mundo Empresarial no ar. Samuquinha, Samuel Paixão não está comigo novamente. Vou cobrar, hein, Samuca? Dessa vez eu vou cobrar, mas tudo bem, não tem problema. De qualquer jeito, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pelos comentários, pelos novos inscritos que estão aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, tem um sininho aqui embaixo, tem todas as nossas redes sociais também para você acompanhar, nosso Instagram. Tem muita coisa legal para você acompanhar, tem muitas empresas que vêm aparecendo aqui, empreendedores de sucesso, histórias inspiradoras que você precisa acompanhar com a gente. Tem o nosso programa também aos domingos, então... Gente, conteúdo de empreendedorismo aqui não falta. E hoje o assunto é contabilidade. Então a gente tem uma discussão fascinante aí pela frente sobre a tecnologia e como ela vem transformando a contabilidade e a importância do planejamento tributário também nos sucessos dos grandes negócios. E para nos guiar por esse tema, contamos com a expertise de Leonardo e Vinícius da JL Ramos Contabilidade. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Eu tive já a oportunidade, a honra de conhecer o trabalho de vocês de pertinho, que eu fiz a reportagem deles aqui também, né, da JL Ramos. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de vocês, mas hoje a gente tem um bate-papo muito mais descontraído, né? Mais de uma hora aí de bate-papo pra gente entender melhor um pouco mais sobre a contabilidade e entender também um pouco mais da história de vocês. Então, Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Vinícius, também muito obrigada, viu? Nós agradecemos aí, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que o nosso nicho aí de negócio seja inspirador para os empreendedores, até porque eu sempre comento, né? Nós somos os médicos das empresas, né? Então a gente está aí para ajudá-los e enriquecer com o nosso conteúdo e nossa história. Muito legal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de perto, né? Conheci o escritório, a empresa, fui lá presencialmente. E, gente, pensa num pessoal que fala bem. Na hora que a gente tava ali na reportagem, eu falei assim, olha, fiquem tranquilos, né? Se de repente errar, não tem problema, a gente faz de novo. Não erraram nada, gente. Não erraram nenhuma gravação, não erraram nada. Eles estão acostumados. Inclusive, vocês têm podcast também, né? Eu tô aqui entrevistando eles, mas na verdade, de vez em quando é eles que entrevistam outros empresários. Exatamente. Qual que é o nome do podcast de vocês? É o JLcast, né? Até peço para quem não é inscrito, nos procure no YouTube. E para nós, estar aqui agora respondendo, por incrível que pareça, para mim é mais difícil. Olha só, a gente até falou um pouquinho nos bastidores você também, né, sobre isso. Eu acho mais difícil. Pra gente é novidade, gente é novidade. A gente tá acostumado, ano passado a gente fez a primeira temporada entrevistando os nossos próprios clientes. Que legal. E aí a gente tá acostumado a estar sentado do lado da pergunta e não da resposta. Do meu lado aqui, né? Exato. Mas não tem problema, hoje os holofotes estão aqui para vocês, mas eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo legal, né? Contabilidade é um tema que precisa ser desmistificado, eu acredito, porque você fala contabilidade, tem alguns empreendedores, algumas pessoas que já arrepiam, né? Falar, não, contabilidade é um negócio que me dá um pouco de até um frio na espinha. É um tema que é necessário. Isso que você falou, que vocês são os médicos dos empresários, isso é muito legal. Porque é realidade, né? Vocês precisam, vocês cuidam da saúde da empresa, né? Exato. Literalmente. E como que vocês começaram? Como que foi assim? Conta um pouquinho, Leonardo. Como que você decidiu abrir a JL Ramos? Conta como que você começou. Desde pequenininho, desde criança, você sempre teve vontade de empreender? Como que você chegou nesse meio aí do empreendedorismo? Zero vontade de contabilidade. Na verdade, o meu sonho era ser jogador de futebol. Não acredito. E até uma curiosidade, a gente estava conversando aqui em off, né? Eu torço pro Ponte Preta. Olha, são poucas as pessoas que falam de cara pro time que torcem. Pois é. Você tem certeza que você eu joguei no Guarani. Que é o e você tá de verde, né? Eu estou de verde. Interessante, mas é do Goiás esse verde, não é do Guarani. Ah, tá. Então eu joguei lá. A gente tem um bugrino aqui, né? Qual que é o seu nome mesmo? Lucas, o Lucas tá aqui com a gente também, que é da JL Ramos, tá fazendo os bastidores aqui pra gente, da empresa. Ele é bugrino, ponte pretano, o Vinícius corintiano e eu palmeirense. Tá tudo certo. Tá bom, isso tudo junto e misturado, né? 2 times da capital, 2 times de Campinas. Interior. Então aí eu tentei, né? Então joguei nas categorias de base do Guarani, joguei em outros times também. Aí de repente não deu mais certo, eu com 16, 17 anos... E aí surgiu o meu espelho, né, o meu irmão, Juliano, até por isso do nome JL, né, Juliano e Leonardo Ramos, nosso sobrenome. Ele já era contador e trabalhava num grupo grande, que é a AMS, né, a farmacêutica aí de genéricos.
E aí eu falei, bom, não deu certo a carreira aqui com futebol, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Né? Minha mãe sempre pegando no meu pé. Eu imagino. Pra estudar, pra não abandonar os estudos. Vai estudar, menino? Exatamente. Ser jogador. Porque naquela época ainda era uma resistência. Hoje, você fala que quer ser jogador, existe um impulsionamento dos pais, dos familiares também, não existe? Hoje mudou. Mudou muito sabe o futebol, né? Na verdade, sabe o que as crianças querem ser hoje? Youtubers. Então, por isso que a gente não tem mais, talvez, uma safra de jogadores tão bons como era antigamente. Todo mundo queria ser jogador. Hoje as crianças querem ser youtubers, certo, Vinícius? Certo. Eu já pedi um notebook já, uma câmera. Hoje a nova resistência dos pais não é mais contra o futebol, né? Contra o YouTube. A internet, né? É. Mas é uma resistência meio delicada, porque a internet tá aí. É. O acesso é inevitável e, na verdade, eu acho que os pais têm que ter mais sabedoria pra lidar em como direcionar os filhos nesse sentido. Porque tirar, até porque não tem como, do né? mesmo jeito que o futebol era um bom negócio pra algumas crianças, o YouTube continua sendo um bom negócio. Sim. Só não é pra todo mundo, né? O sonho que se vende é que como todo mundo conseguisse. Mas saber orientar e direcionar é melhor do que proibir. É. Exato. Meu filho com 6 anos já quer ter um headset, um teclado, um mouse. Perdi um iPhone 15 Pro, nem eu tenho. Ele quer... Ele tem 6 anos. 6 anos. Qual que é o nome dele? É o Caio. É o Caio. Que isso, Caio? Aí... A família tá assistindo, eu tenho certeza. Tá. E aí, então, não deu certo. Meu irmão já contador, então, da MS. Falei, bom, vou fazer contábeis. Entrei. Eu sempre gostei de matemática, mas pelo que o pessoal sempre comenta, matemática eu não gosto, mas contabilidade não tem matemática, é mais ou menos divisão, multiplicação, não tem fórmula de Bhaskara. Não tem regras. Não tem logaritmo. Eu sempre gostei, fui. E aí acabei entrando 6 meses depois que eu iniciei a faculdade, né, eu acabei entrando num escritório de contabilidade, justamente para poder começar a aprender e tudo mais. Ganhar experiência. E tudo. E foi fluindo. E seu irmão já tinha o escritório? Não, ali, ou ainda ele trabalhava como contador na MS, na farmacêutica. Mas, né? ele em nenhum momento ele começou a atender assim por fora? Nunca. Até porque, assim, a contabilidade voltada para grandes empresas, ela é totalmente diferente de um escritório de contabilidade, né? Então, a gente, por exemplo, o Vinícius pode até frisar, a gente contratou há 1 ou 2 anos atrás um contador de quase 15 anos de bagagem da IBM, né? Isso. Chegou na JL, ele não conseguia fazer nada. É outro universo. Assim, gente? É outro mundo. Então, como as grandes, as multinacionais têm processos, têm muitas situações específicas, reportam coisas para o exterior, o contador lá não é apenas um, né? São vários contadores e ele fica responsável por aquela parte ali. Agora, quando ele vai para um escritório lidar com o seu João, com a dona Maria, com diversos níveis de entendimento de negócio, de empreendedorismo, de documentação, ele pega o processo daqui até o final. Sim. Então ele fica perdidaço, né? Então meu irmão nunca teve. Eu não imaginava, sinceramente, que quem Então... trabalha, né, nesse ramo da contabilidade dentro de empresas multinacionais tem essa diferença, né? Porque você imagina que seja os mesmos processos, né? Eu acho que o caminho inverso ele é mais fácil, né? Então, um profissional que trabalhou no escritório de contabilidade, ele migrar para uma grande empresa, para ele é mais fácil. Mais fácil. Agora, a gente evita contratar profissional que não tem experiência em escritório. Porque muda muito, né? O mundo é completamente... É porque no escritório você tem que lidar com a pessoa ali diretamente, né? E muito provavelmente as pessoas que trabalham nessas grandes empresas, os processos, responde não diretamente para alguém, mas enfim... Você falou uma palavra muito importante, processos. Né? As grandes empresas, na sua maioria, têm processos. O pequeno, não. Mas aí o seu irmão trabalhava numa grande empresa e mesmo assim ele conseguiu se desenvolver para um escritório. Na verdade, ele não queria, ele não teve esse sonho de ter um escritório, né? Então, eu trabalhei no escritório, um dia lá no almoço de família no domingo, sei lá, mais ou menos assim. É sempre assim que começam, né? Falei pra ele, né? Negócios. Falei pra ele, vamos abrir um escritório de contabilidade? Aí ele olhou pra mim assim e tal. Acho que sim. Vamos tentar. Eu tenho a esposa dele na época tinha um salão de cabeleireiro, acabamos começando a fazer ali alguma coisa pra ela, aí veio 2 amigos que trouxe também ali as empresas, e aí a gente sentou e falou, bom, vamos começar a dar cara pra esse negócio. Uhum. Então fomos atrás de um sistema, compramos um computadorzinho legal na época, hoje é tudo notebook, naquela época é aqueles CPU gigante lá que fazia barulho. Windows 97, 98, né? E aí a gente começou no meu quarto.
Então, eu tinha ali meu computador e meu famoso MSN, Orkut ainda na época. Não existia nem Facebook, Instagram. A gente ali e tal. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Sou dessa época também. Bons tempos. E aí a gente começou ali a desenvolver. Fizemos um bom trabalho para essas 2 empresas iniciais. E aí daqui a pouco a gente começou a captar mais clientes. Aí eu lembro de uma época da minha vida que a minha cama era o arquivo. Então eu morava numa casa de fundo. A minha cama era cheia de papel, né? Porque antigamente era tudo com papel. Tudo, é verdade. E aí eu dormia num colchão no chão. Eu não tinha outra cama pra mim dormir. Então nem cabia também outra cama. Eu dormia no chão até que chegou um dia, eu falei, ó, não tá dando pra trabalhar mais de noite e sábado e domingo. Vamos aí pra um escritório. De vez. Empreender de vez. E aí, quem que vai sair do negócio pra tocar o escritório? E aí eis a questão. E aí ele ali, já pai de família, um bom salário numa empresa gigantesca, né? E aí sobrou pra mim, né? Caramba, aí foi com você. Foi comigo. Aí eu pedi demissão do escritório e com 19 anos iniciei aí na JL, ficando praticamente 1 ano sozinho, tocando aí os processos, né? E a pergunta que você fez no início, como que ele se desenvolveu no escritório? Resumidamente, a gente abriu o escritório sem saber o que era no escritório. Na cara e na coragem, literalmente. Na cara e na coragem. Eu fazia parte de um escritório que eu fazia um departamento. Aí, como que eu vou tocar o negócio? Não tinha YouTube para ensinar passo a passo. Tava começando o YouTube, tava começando os fóruns. Foi um sofrimento. Sofrimento. E ele, quando ele veio, eu tinha na cabeça o que você tinha. Bom, ele é contador, na hora que ele vier, tá tudo certo. Pelo contrário. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Eu sabia mais que ele. Nesse 1 ano que eu fiquei sozinho, eu sabia mais que ele. Vinícius do céu. E como que vocês conseguiam separar muito bem isso? Porque na hora que ele chegou e bagunçou tudo, como que foi esse processo de transição? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Parece fácil, mas não é ter essa separação, né? Então, eu venho de uma família com um laço empresarial, né? Então, minha mãe e meu pai tinham um negócio. Eu já via que não era fácil, né? Cresci vendo que não era fácil. E quando a gente pensou na JL Ramos, né? E eu e meu irmão sempre tivemos uma grande ligação. Ele era 13 anos mais velho que eu, então a gente nunca teve conflitos, né? Até porque são épocas diferentes, cidades diferentes. Achei que seria tudo da mesma maneira que era como irmão, né? Mas na prática não foi. Então, eu era um menino de 19 anos, totalmente imaturo, sem muita bagagem, experiência, né? sem experiência nenhuma. Ele já é uma pessoa rodada por diversas empresas. E aí, realmente, conciliar isso não foi fácil, né? Foi difícil. Mas o que, na realidade, para quem não sabe, né? O Juliano faleceu, meu irmão, na pandemia, né? E digo que nos últimos anos, né? 3, 4 anos, que a gente começou a aprender a conviver mais com o negócio, né? Mas era aquilo. Eu estava na casa da minha mãe e do meu pai, e de um domingo, junto com ele no almoço, ele queria falar do cliente. Aí, às 11 horas da noite, queria falar do cliente, me ligava. Então, e ele era uma pessoa muito ansiosa, ele amava o escritório, ele vivia aquilo, respirava aquilo. Então, e eu não, eu queria no sábado e domingo não falar disso, entendeu? Eu não queria passar por isso. Aí a gente foi se moldando e as coisas foram acontecendo, né? Temperamentos diferentes, personalidades diferentes, normal, né? Mas assim, eu tenho dentro de mim que a maior dica que eu dou para o empreendedor que vai se unir com uma pessoa familiar, que seja um primo, esposa, marido, enfim, um irmão, se você não tiver na cabeça que um tem que ceder, não dá certo. Alguém tem que ceder, Alguém tem que ceder. Isso é a regra para todo relacionamento, eu acho. Não que seja só você ceder, né? Então, vai ceder naquilo que você acha necessário e outra parte também tem que ceder. Não há um desequilíbrio. Mas se você for com a convicção que você é dono do negócio, que você sabe de tudo, que você entende de tudo, esquece. Aí não dá pra ter sócio nenhum, na verdade, né? Eu acredito. Exato. Porque senão, como que faz? E eu tá aqui, Vinícius, pra falar isso também, né, Vinícius? E diálogo eu acho que é muito importante, né? Acho que definir papéis, ter isso de forma muito clara, qual é a sua parte, qual é a minha parte, e conversar abertamente sobre isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conversar.
as coisas querem ficar subentendidas quando de verdade elas precisam ser conversadas. E claras, né? Explícitas, claras. Inclusive. Exato. Às vezes a gente acha que, mas principalmente às vezes, são muito amigos, vocês se conhecem há muito tempo, né? Já tem uma certa intimidade, né? No sentido de saber o que o outro tá fazendo, o que o outro tá pensando, mas não necessariamente isso funciona no empreendedorismo, né? Exato. Dentro da empresa. Tem que ter aqui aquelas reuniões de alinhamento, de balanceamento e tudo, né? Tem. 2 dicas que eu dou aí pra quem vai empreender com um familiar, conhecido. Acho que são 2 pilares importantíssimos. O Vinícius falou um, eu falei outro. Então, alguém tem que ceder. Uhum. Então, não vá na relação achando que você vai empreender, você é o dono da verdade em tudo, que a sua ideia é melhor que o do seu sócio, sei lá, enfim. E o diálogo. 2 pilares. Não guarde aquilo, falar, não concordo com você, ou concordo com você, respeito sua opinião, não respeito sua opinião. E tenha isso. E para chegar num consenso, quando existe uma discordância, como que você aconselha? Porque aí vocês estão ali no diálogo, estão expondo as opiniões de vocês, né, de certa forma, estão tentando alinhar os pensamentos, mas vocês discordam. E aí entra o lance do ceder. Como que funciona? Tem que ter essa balança, esse equilíbrio, mas no dia a dia, como que realmente é essa pegada? Quando eram 3 sócios, não tinha se um falasse não, outros 2 sim, o que falou não perdeu. Era assim mesmo. É a democracia que vale. Democracia que vale, né? No número ímpar é mais fácil, né? O número ímpar é mais fácil. Agora, eu acho assim, eu e o Vinícius, nós tivemos uma boa relação, ideias que andavam sempre muito em conjunto e várias vezes eu e ele tínhamos pensamentos naquela linha e o meu irmão em outra. Então era fácil lidar e a gente conseguiu e... eu acho que a gente sempre se respeitou, né? É o mais importante. Eu acho que quando nós trabalhávamos em 3, nunca foi... Apesar da gente falar, se 2 decidiu, o terceiro aceita, mas esse aceite nunca foi imposto. Nunca foi. Sempre foi na base do respeito. Legal. Sempre foi... Ok. De uma forma equilibrada, né? A gente né? não vai fazer forçar ninguém a tomar uma atitude ou seguir um caminho que não queira seguir. Tá certo. E agora conta um pouquinho da sua história. Como que você entrou pra JL Ramos? Porque o negócio começou entre o Leonardo e o Juliano, né? Que são irmãos e tudo mais. Fundaram a empresa e começaram a trabalhar. E como que você entrou pra empresa? Em que momento que foi? Conta um pouquinho da sua história também. Essa é a coisa mais... curiosa, talvez seja a palavra. Mais doida. Que existe, né? De como é que eu entrei na JL Ramos. Então, minha formação inicial ela é em teologia. E nessa época eu estava participando... alguém já fez uma cara assim de... O Lucas, né? Teologia? Imagine quando eu estava num curso de MBA em controladoria e eu tinha que me apresentar como formação em teologia. E repetidas aulas eu tinha que me apresentar dessa forma. E essa cara que você fez... Normal, já tá acostumado. Ele já tá acostumado, viu, Lucas? Super normal. E minha formação, então, era em teologia. Eu estava participando nesse momento de um processo de implantação de uma pequena igreja. Eram poucas pessoas que participavam. E como a gente não tinha sede para se reunir, a gente usava uma sala de hotel. E eu não tinha local para trabalhar durante a semana. Preparar um cantinho que eu pudesse trabalhar. A gente está falando isso de 2009, 2010. E o home office não era tão bem visto como era hoje. Então eu queria um cantinho fora de casa. E aí o Juliano era meu amigo pessoal, de verdade. O Juliano frequentava a igreja que eu participava. E eles tinham já esse escritório na Duque de Caxias, que é uma rua ali no centro de Campinas. E eles tinham um espacinho, literalmente um 2x2, assim. Literalmente um cantinho. Literalmente um cantinho. Né? Que tinha uma mesa e eles me sublocavam esse espaço. E, consequentemente, a igreja ela tinha um CNPJ. Então, esse CNPJ foi um dos primeiros clientes do escritório. 04. Era o 04 do Que escritório. legal. E aí a gente começou ali trabalhando, eles dentro do segmento deles, eu dentro do meu segmento. Que você fazia. Só que o projeto de plantação ele foi não caminhando muito bem, as coisas foram não dando muito certo. E eu precisava realmente de sustento, né? E aí tem uma palavra que está em moda hoje, eu fiz uma transição de carreira naquele momento. Importante. De verdade, assim, eu precisava de sustento, já era casado, tinha o meu mais velho,
E eu Você precisava... tem filhos também, né? Eu tenho um casal hoje, o Luiz Felipe ele tá com 13 anos, a Ana Luísa com 6. Luiz Felipe e Ana Luísa. E o seu é Caio? Meu é o Caio. Só o 6 Caio. anos, só o Caio. Tá. Naquela época o Luiz Felipe tinha 1 ano, e aí eu precisava de renda, basicamente era isso. E ao mesmo tempo que eu precisava de renda, eles precisavam de mão de obra, precisavam de gente para trabalhar. E eu sempre tive facilidade na parte administrativa, né? Então, apesar da igreja ser na época pequena, eles reconheciam a capacidade que eu tinha de administrar e de fazer aquilo. Então, eles me deram a oportunidade de eu iniciar no escritório, sem saber muita coisa. Eu lembro que daí até o Léo, nessa época, ele fazia muitas tarefas dentro do escritório. Uma das tarefas que o Léo fazia era o financeiro. Eu falei, não quer dar o financeiro para eu cuidar? É uma coisa que eu já fazia, que eu já tinha familiaridade. Ok. E eles me deram o financeiro para cuidar, e aí eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa. Foi fazendo um trainee ali dentro da empresa. Porque basicamente o que eles precisavam era de um faz tudo, né? Então o escritório ainda pequeno, começando engatinhando. E assim a gente começou. E era interessante que uma vez a gente teve uma conversa, por isso essa questão do diálogo, que antes da gente acordar tudo isso, antes de eu iniciar, uma vez a gente sentou e conversou e eu falei, pode ser que dê tudo errado. Sim. Pode ser. Ou pode ser que dê tudo certo e que eu aprenda, que eu me desenvolva, que eu agregue com vocês, mas que eu ainda tinha o desejo de voltar para minha formação original. Eu falei, e aí pode ser que eu saia? E como é que vai ser isso? Aí eles falaram, não, tudo certo, não tem problema. Se for chegar o momento de você sair, tá tudo certo. Só que as coisas caminharam exatamente pro lado contrário, né? O projeto acabou não dando certo mesmo, a gente acabou encerrando. E conforme eu me envolvia com o escritório, mais isso demandava mais tempo, e até por isso que o projeto de plantação de igreja ele ficou, acabou não evoluindo. Não evoluindo, E aí teve uma situação que foi, acho que foi a grande virada ali do jogo, foi uma situação que a gente, lá atrás, 2014, a gente tinha um serviço que atualmente a gente tem, que é o BPO financeiro. A gente nem chamava de BPO. Mas a gente fazia essa terceirização de um financeiro de um cliente que é cliente nosso até hoje, está na nossa base até hoje. E quem fazia a gestão desse financeiro também era eu na época. E aí a empresa dele começou a crescer, ele começou a abrir regionais em todos os estados do Brasil. E aí numa época ele já estava com 5 regionais. E aí ele falou, cara, não faz mais sentido você ser um terceirizado. A gente quer que você venha trabalhar com a gente. E aí foi um dilema, para mim pessoalmente foi um dilema, porque o propósito dele era muito interessante até financeiramente, só que daí eu sentei com ele e falei, cara, eu não vou tomar essa decisão sozinho, não vou. Essa decisão é minha, do Ju e do Léo. Nós vamos tomar em conjunto essa decisão. E aí eu voltei pro escritório, conversei com eles, eu falei, aconteceu isso, a proposta tá na mesa, mas a decisão é em conjunto. Legal. E aí eles falaram, a gente não quer que você vá. Não quero perder você. Que coisa. A gente não quer que você vá. A decisão em conjunto, não. 2-1. Assim, literalmente. E quando eu conto essa história, não é de uma forma pejorativa, mas assim, e sem contraproposta nenhuma. É simplesmente, a gente não quer que você vá. E a bola ficou na minha mão. Eita. E aí eu cheguei pra esse cliente e falei, cara, eu não vou. Você tá maluco? Você tá maluco? Eu falei, eu dobro a proposta. Eu falei, cara, não vou, porque tem uma coisa que eu guardo comigo que é gratidão. Quando eu precisei, eles me ajudaram. Não vou, sou eu agora que vou virar as costas e vou embora. Não vou. E aí ele fez um negócio que foi muito cruel. Ele falou, cliente? O cliente. Ai. Ele falou, eu te dou uma semana pra pensar. Putz. Essa semana é torturante, né? Daqui uma semana eu começo a iniciar um processo de procura de uma outra pessoa. Você tem uma semana pra pensar. E assim, a gente ia perder o cliente, né? Porque o serviço ele ia internalizar de qualquer jeito. E foi uma semana difícil, não foi uma semana fácil, né? Mas conversei em casa, com a esposa, com meu pai, principalmente na época, e todos eles me deram muita segurança. Não, continua. Continua. E lá dentro do coração a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A verdade dos fatos é sempre essa, né? A decisão não é fácil, mas a gente sabe
o que é certo. A paz, né? A gente sente uma paz naquela decisão ou não sente paz em alguma outra decisão, então... E aí, depois de alguns meses, acho que uns 6 meses, não, acho que um pouquinho mais, foi 2015, que daí 2015. Quando eles formalizaram, não, a gente quer que agora você venha Você seja como sócio da empresa. Você venha para a sociedade. Ah, que legal. E aí foi assim que eu me tornei sócio da empresa, aprendendo muita coisa, aí assumi algumas certas responsabilidades. E acho que isso foi importante para eles também. Porque até nessa relação pessoal, ter um terceiro que é de fora, sim. que é imparcial, foi importante para equilibrar o relacionamento. Esse ciclo familiar, né? Essa relação familiar. Enfim, então, que bom que vocês hoje estão aí, né? Mais uma vez, eu desejo meus sentimentos em relação à perda do seu irmão Juliano. Mas ficam aí as memórias, né? Todo o aprendizado que ele deixou, o legado que ele deixou, as coisas que vocês estão construindo hoje. Vocês têm uma empresa muito forte em Campinas. Vocês têm quantos colaboradores hoje? Acho que a gente já tá perdendo as contas, porque começou mais 2 agora de manhã. Agora de manhã, né? Vamos lá. Eu lembro, quando eu fiz a reportagem, eu fiz essa pergunta também, e aí vocês falaram, não, a gente tá em processo seletivo, né? De entrar novas pessoas, novos colaboradores, enfim. Se eu não errar o cálculo, é 29. 29 colaboradores. E vocês trabalham com aquele sistema híbrido, não é? De home office e tudo mais, né? Exato. O home office, ele foi algo, a gente até tocou no assunto, né? Ele foi algo que o brasileiro, né? Aqui, o nosso mercado profissional sempre teve um pouco de resistência nesse formato de trabalho, né? A gente aprendeu um pouco a lidar com isso por conta das multinacionais, né? Modelos de negócios que vieram de fora nesse sistema e foram dando certo. Mas o home office pegou mesmo depois da pandemia, né? E como que vocês trabalham dessa forma hoje? Quais são os serviços que vocês oferecem, contando aí com esses colaboradores de vocês? O leque, né? Porque falar de contabilidade é fácil, tá? Mas o que exatamente vocês fazem dentro da contabilidade? Qual que é o foco, as diretrizes, assim, de vocês? Legal. Bom, falando do home office em si, na realidade, o meu irmão sempre foi uma pessoa muito tecnológica. Gostava muito de tecnologia. Eu gosto, né? O Vinícius também. A gente tem facilidade com tecnologia. E a gente decidiu, por volta de 2018, né, começar a digitalizar os nossos processos. Então a gente colocou nosso software em nuvem, né, o software contábil, que é o carro-chefe de um escritório de contabilidade, e isso não era comum na época. Comum era aqueles servidores... Já era inovador, né, já era inovador. Vocês. Já. Tanto é que naquela época comum era aquelas hack, né, que chama, né? Os hacks dos servidores. Hacks de servidores com 1 milhão de cabo pro teto, pro forro. Aí a gente pensou, vamos colocar na nuvem. E não era um investimento barato na época. Porque ninguém tinha e custava caro. Bom, colocamos. Aí, arquivo. O escritório de contabilidade era aqueles fundo de casa cheio de caixa. Pastas e mais pastas. Aí a gente até brincava, né? Quem conseguia montar as caixas mais rápido, né? Aquelas caixas tudo abertas assim, fez assim. E aí a gente, bom, vamos pensar em fazer alguma coisa diferente? Aí a gente começou a digitalizar os documentos e colocar nos drives, né? Então, na época foi no Google Drive, hoje a gente está com o OneDrive também. Então, vamos ali. Aí começou boatos de pandemia. Mais ou menos em outubro de 2018... De 20. 2020, Não, a pandemia foi em 20, mas em outubro de 19, na China, não sei já o quê, umas notícias, né? Isso. Verdade. E a gente já com tudo em nuvem. Chegou a pandemia lá em 2020, a gente já estava preparado para poder estar para casa. Tanto que a gente migrou pro home antes dos decretos. Antes dos decretos, de fechar tudo e tudo A gente mais. sabe de muito escritório que ficou acessando máquinas dentro do escritório por acesso remoto para conseguir trabalhar, e a gente estava trabalhando em 100% da nossa capacidade. E escritório trabalhando de maneira irregular, porque a demanda de escritório de contabilidade triplicou, porque era auxílio emergencial daqui, era prorroga imposto dali, e libera FGTS daqui, e muitos não tinham estrutura para ficar em casa. E aí trabalhavam ali, e a gente tinha. E aí você já, de cara, essa tecnologia que vocês implementaram antes, a maneira, né, de vocês visionários nesse sentido, né, de olhar pro futuro e falar, não, vamos fazer. Pode parecer que é um investimento desnecessário agora, mas
Vai dar bom. E deu mesmo, né? Deu bom. E aí a gente conseguiu, no meio da pandemia, foi em setembro de 2020, a gente implementou um sistema de gestão específico de escritórios de contabilidade, que fazia com que a gente conseguisse medir aí a produtividade de colaboradores, né? E uma história engraçada, na verdade, é que quando entrou a pandemia, nós éramos em 6 ou 7. Estamos falando de 3 ou 4 anos para trás. Toda a integração eu brinco, que a gente era 1/3 da equipe com o dobro de estrutura de escritório. Que coisa, não? Hoje a gente é 3 vezes uma equipe com uma estrutura infinitamente menor por conta do home office. Então, e aí a gente plantou. Então essas 3 digitalizações que nós tivemos, mudou a JL Ramos. E hoje vocês trabalham com a tecnologia. Como que vocês acham, aliás, né, que a tecnologia trabalha a favor aí de vocês? Porque a inteligência artificial tá aí, não tem como fugir desse avanço tecnológico, né? A gente até conversou um pouco sobre isso nos bastidores e tudo mais. E como que vocês encaram, assim, já que vocês sempre trouxeram a tecnologia antes, né, dos acontecimentos aí, como que vocês enxergam que a tecnologia pode trazer sucesso aí para a área de vocês, para a contabilidade, para os clientes? Porque acaba que o acesso às informações fica mais rápido, né? Seja mais rápido, seja mais fácil de organizar, enfim. A gente buscou esses softwares, né? Hoje a gente tem uma gama de softwares dentro da JL para otimização de tempo, processo, qualidade de informação, agilidade. Por incrível que pareça, né? Os honorários, né? Ou a mensalidade, né? Mais fácil, né? Para falar. Pagas antigamente eram muito maiores do que são hoje. E o nosso trabalho hoje, ele é muito maior do que antigamente. A demanda cresceu e o honorário desceu. Então a Receita Federal ela impõe 1 milhão de coisas para o escritório de contabilidade fazer. O empreendedor do outro lado, muitas vezes até corriqueiro, ele acha que um olerite ele é feito no Excel. Não é feito no Excel. Né? Ele pode até ter um formato CSV em Excel, mas a gente precisa fazer todos os cálculos, todas as apurações, informar 1 milhão de lugares para a Receita Federal, Previdência, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho e Emprego. Aí congestiona todo o servidor, a informação não sobe, é aquele caos que a gente vive por dia. E aí, aonde a tecnologia ela entra? Nos ajudando com essa questão de otimização de tempo e qualidade da informação. Então, nós temos várias softwares de auditoria, né, digamos assim, de validações. Nós temos os softwares que acabam fazendo transmissões automáticas. Né? Então, o colaborador ele vai lá, ele faz as apurações de impostos, por exemplo, agenda uma rotina automática e o robô vai lá e manda tudo para a Receita Federal e me traz os arquivos. Né, já tudo impostos, pronto, tudo pronto. Mastigado, entre aspas, né? Exato. Então, aí é o grande pulo do gato que a gente sempre gosta de investir, é isso. Então, é realmente pensando... Que é a tecnologia a favor de vocês, né? No dia a dia, né? E existe um mito, né? Tem muita gente que fala, a contabilidade vai acabar. São mitos. Essas especulações não faz sentido, né? Porque isso acontece em várias áreas, na verdade. Eu te mandei outro dia no Instagram como fazia imposto de renda antigamente. A gente tá em época de imposto de renda pessoa física. Lembra? Você chegou a ver? O cara tinha que imprimir o papel, assinar e colocar no correio. Meu primeiro trabalho foi em papelaria, né? A gente vendia formulário. Lembra do fax? Lembro do fax. Absurdo, né? Mas tem muita gente que fala que a contabilidade vai acabar. O que eu entendo que vai acabar, e é uma coisa que a gente trabalha muito com a nossa equipe, são os trabalhos mecânicos e repetitivos. Esses de fato, eles vão... Sim, serão substituídos, Eles vão ser substituídos. Mas o importante, e de verdade eu até acho bom que eles sejam substituídos, porque libera o profissional para exercer aquilo que ele tem de melhor, que é a capacidade analítica dele. O valor do nosso trabalho não está em a gente transmitir uma declaração, mas a gente ter todo o conhecimento técnico de que aquela declaração está correta, que as apurações estão corretas, e esses são os melhores caminhos para o empresário. E isso precisa de gente olhando. Tem que ter essa certeza, né? Tem que ter essa análise. Essa conferência, né? Então, os especialistas, eles vão sempre existir. E eles sempre vão ser importantes. Agora, os digitadores, né? Esses daí, a tecnologia vão substituí-los. Isso a gente sabe. E a gente reforça isso muito com a equipe. Para o desenvolvimento deles, porque aqueles que entenderem e quiserem ficar só no processo repetitivo,
Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, né? A gente acabou de passar isso é verdade. A gente acabou de passar uma mudança agora, um cenário de mudança em relação ao departamento pessoal que é gigantesco, né? Durante anos e anos e anos, a transmissão de um fechamento de folha de pagamento foi por meio de uma plataforma, que era a Cefip, e ela acabou de concluir o processo dela de migração para o e-social. Uma pessoa que não se desenvolveu e aprendeu e-social, ela não sabe mais fazer o trabalho que ela fazia há 5, 10 anos atrás. Ela não sabe. Ela tem que ter aprendido essa nova rotina. Então, esse desenvolvimento é que a gente trabalha com eles da importância. Mas isso é bom, né? Porque aí vocês vão desenvolvendo a equipe, vão desenvolvendo os profissionais, vão dando segurança, né? Para eles também, de que, olha, se você conseguir se desenvolver aqui, fica tranquilo, você tá com a gente, estamos juntos, vamos crescendo. E isso é muito legal, né? Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem, para vocês pensarem aqui pra gente, que é a respeito do planejamento tributário. Como que vocês orientam os clientes de vocês em relação a isso, ainda mais com todo esse assunto da reforma tributária que tá vindo aí, né? Que acredito... Existem muitas especulações, não tem nada muito correto, nada muito certo, né? Ainda para 2026 que a gente sabe, mas eu queria saber como que vocês estão a par disso, como que vocês já estão orientando os clientes, enfim, porque agora a gente vai falar do nosso querido patrocinador, a Bioleve. E olha, chama atenção, inclusive, para esta nova garrafa aqui da Bioleve, que é a garrafa Faz, que vem com a qualidade de água mineral Bioleve, que a gente já vem falando, e um lindo propósito. Por quê? Parte da renda da venda desta garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente todos os anos com os procedimentos de prevenção e cura do câncer. Os profissionais, a estrutura e a tecnologia do Hospital de Amor estão, inclusive, entre os mais avançados e são referência mundial. E você também pode doar para o hospital nesse QR Code que tem aqui na garrafa, aqui que eu tô mostrando e também tá aparecendo aqui na tela para você. Você vai direto para uma página de doação segura que leva a sua contribuição também para o hospital. Ou seja, uma empresa que preza pela qualidade e ainda contribui para a comunidade. Então, muito obrigada, Bioleve, nossos parceiros queridos aqui que têm nos hidratado em todos os episódios, inclusive fiquem à vontade aí, Vinícius, Leonardo. Enfim, não tem como, né? A gente falar desse jeito e não beber uma aguinha ao longo do bate-papo, né? Mas, enfim, eu fiz uma pergunta para vocês, deixei no ar aí para vocês me responderem, né? A respeito da reforma tributária, do planejamento tributário. Como que vocês já estão orientando? São mais de 550 clientes que vocês têm hoje na carteira de vocês. Ou seja, é gente pra dedéu. Bastante. Muita empresa, né, que vocês atendem. E como que vocês estão orientando os clientes? Porque... se você falou que seu irmão era ansioso, né? Existem muitos empreendedores que são ansiosos também, preocupados, já dá aqueles surtos. E agora, o que eu vou fazer? Tô vendo boato, tô vendo fake news. Como que vai ser? Como que vocês estão lidando com esse processo todo? Acho que a grande questão é que, assim, a regulamentação ela foi passada agora, né, para o Congresso. Numa época pra gente que é muito ruim, porque a gente tá... são fechamento de imposto de renda da pessoa física, as obrigações das pessoas jurídicas... Então, é difícil a gente encontrar tempo para ler todo o projeto, toda a regulamentação. Mas são mais de 500 artigos. Então, eles estão falando em simplificação. Só que não. São mais de 300 páginas o regulamento da reforma tributária. E vai ter que ler e reler várias vezes, né? E vai ter muita mudança ainda, né? Sim. Porque isso foi para o Congresso agora. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a gente tinha uma expectativa que o IBS e o CBS, eles fossem unificar as alíquotas, principalmente nas questões estaduais. Porque o que a gente tem um grande problema hoje, na forma como a legislação se manifesta ou se comporta. Cada estado, quando a gente está falando de ICMS, cada estado tem a sua alíquota. Uhum. Quando a gente está falando de ISS, aí piora, porque cada município tem a sua alíquota. E a gente tinha a expectativa de que isso fosse ser de uma certa forma unificado, mas pelo projeto, como é que ele está... como ele chegou, né? Ele vai ter uma alíquota base, mas cada município e cada estado vai definir a sua própria. Então, que simplificação é essa? Né? E sem contar que a gente vai viver um período transitório de 5 anos. Então, não que o projeto é ruim... não teria nem base para dizer se o projeto é ruim ou bom, porque realmente... tem coisas que ainda serão alinhadas, arestas a serem cortadas e tudo mais, né? Mas quando você percebe algumas coisas nesse sentido, essa simplificação toda que é
vendida, né, entre aspas, ela cria uma certa dúvida. Ela cria uma certa dúvida. E eu acho que então, é por isso mesmo, são essas dúvidas, se vocês que trabalham com isso, né, que são especialistas nessa área de contabilidade, eu fico imaginando o empreendedor que ouve falar dessas simplificações, que ouve falar dessas mudanças, e aí bate aquele desespero mesmo, né? Porque se tem uma coisa que é desafiadora aqui no Brasil, é empreender, né? E a reforma tributária, ela, acredito eu, ela é para vir para facilitar, para melhorar, para ajudar os empreendedores, para ajudar, né? Só que não é todo mundo que tem essa visão. Não são essas informações que são passadas. E aí vocês acabam sendo o quê? Psicólogos dos seus clientes, né? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Para mim, a reforma ela é um assunto totalmente cru, totalmente político, porque foi colocado goela abaixo para as aprovações. Coisas que eu venho acompanhando, vai ser mudado praticamente quase que 360 graus esse texto inicial que foi colocado aí. E é complicado até falar de um assunto desse, porque como isso tem um engajamento político, sim, é mais para satisfazer situações do que pensando no povo. Então, vou dar um exemplo. Existe hoje uma tributação no Brasil chamada de Simples Nacional. Que o nome, propriamente dito, era para ser uma tributação mais simples, que ela é voltada para as MEs, né, as microempresas, e as empresas de pequeno porte, que já estão no estádiozinho um pouquinho maior, né? Mas o que eu posso te falar é que... Que vem acima das MEIs, né? Tem o MEI, né? Começa como MEI, né? MEI, e depois isso. Já vai para o Simples Nacional. Na verdade, o MEI, né? O Simples é a tributação. A gente pode falar de porte jurídico. Então, MEI, microempreendedor individual, a ME, a microempresa, a empresa de pequeno porte. Depois vem para as demais. Então, a ideia é simples. Simples surgiu em 2006. Até então, por um bom tempo, ficou como simples mesmo. Mas hoje, de simples, não tem nada. É muito complexo lidar com o Simples Nacional hoje, essa tributação, que todo mundo que vai abrir empresa e coloca no Google lá, vai pesquisar no YouTube, abre sua empresa no Simples. Não é simples. Às vezes não compensa. Então, isso é uma questão importante mesmo, porque dentro da questão de planejamento tributário, pessoas têm a tendência de que o Simples é sempre mais vantajoso. E não necessariamente. Hoje não tem está muito sendo. Empresário que corre, né? Ou faz de tudo possível para se adequar dentro do Simples. O teto do Simples Nacional é um faturamento de 4.800.000 ano. Então tem muita gente que às vezes segura faturamento, literalmente deixa de vender para não passar os 4.800.000 porque não quer sair do Simples. E na realidade não... E é por isso que é importante ter uma empresa como vocês ali para orientar, né? Porque é essa confiança que os empreendedores têm com vocês, com os clientes, né? Que os clientes têm com vocês. Sim. Porque é normal. Eu acredito que vários clientes... Vocês têm algum exemplo para contar desse processo de migração que começou como MEI e foi crescendo? Ou começou como microempresa e foi crescendo? E vocês foram orientando e foram encontrando soluções razoáveis aí para o empreendedor, para o cliente de vocês? Temos sim. E a estratégia... Os exemplos são... Por que eu falo do exemplo? Porque o exemplo, ele traz mais clareza, né, para quem está nos acompanhando, ou até para os empreendedores que têm dúvidas mesmo. Olha, eu estava pensando em não, né, eu estava achando que eu ia conseguir aqui manter sozinho, mas não, eu preciso realmente de um apoio, eu preciso de uma empresa que me ajude e tudo mais, né? Legal. Existem sim estratégias tributárias para serem seguidas, né? O Simples ainda é uma tributação... Posso dizer razoável, assim, né? Então, existe a questão de, por exemplo, questão de faturamento. O Simples ela tem uma alíquota progressiva. Então, quanto mais você fatura, mais você paga imposto. Então, vai subindo, né, a sua alíquota. E é uma média dos últimos 12 meses, né? E aí, quando vai cair no faturamento, a alíquota vai meio que se ajustando, né? Então, chega uma hora que o empresário, uma estratégia às vezes é abrir 2 CNPJs. Então, divide o faturamento, aí paga a conta, acaba fechando melhor assim com 2 empresas. Ou até mesmo, já aconteceu na JL, né? Vamos para um lucro presumido, que é uma outra tributação, né? Principalmente para médicos, um exemplo que tem uma clínica médica. Existe um trabalho tributário por trás que dá para reduzir a alíquota no lucro presumido. Então, são estratégias e depende muito aí das situações, mas a gente faz sim esse acompanhamento e tenta aí sempre passar o melhor cenário tributário para o cliente. O nível de imposto não vai ficar... É uma cacetada mesmo que paga, né? Não dá pra mentir. Vocês ainda trabalhando com isso todos os dias, né? É uma cacetada que paga de imposto e a gente tenta adequar o melhor cenário possível. Mas eu acho que um bom recado para deixar para o empresário é que
O imposto faz parte. Então, saber precificar, né? Para você que é empresário, então, saber precificar, considerando que o imposto faz parte, então, você saber formar o custo do seu produto ou do seu serviço, considerando o imposto que você vai ter que pagar, é super importante. Então, saber o que você paga de imposto, tem muito empresário que paga imposto nem sabe o que está pagando, né? A gente conversa com muitos clientes que ficam, como a alíquota do Simples é progressiva, que ele fica na cabeça com a primeira faixa de alíquota e acha que é aquilo para sempre. E às vezes ele está pagando muito mais que aquilo e nem sabe, porque não se atenta para isso. Então, você saber quanto que você paga de imposto e saber precificar o seu serviço ou produto com o imposto é importante para o seu negócio. Então, é realmente muito importante que o empresário saiba, não que ele domine o assunto, mas que ele saiba pelo menos o que ele paga de imposto. Geralmente a gente entende, né, que, por exemplo, os clientes que vocês atendem são de diversos segmentos, né? Então, existem os conhecimentos técnicos ali, cada um dentro da sua área, cada um desenvolvendo, né? Vocês atendem médicos, atendem outros empresários, também outros tipos de empresa, de outros ramos e tudo mais. E aí, não é o foco. A pessoa não vai saber, às vezes, fazer a administração correta, né, da empresa. Ele sabe fazer aquilo que ele aprendeu na faculdade, que ele se desenvolveu nos trabalhos, no estágio e foi crescendo. E a mesma coisa funciona para o processo de contabilidade, né? Para você conduzir a empresa. Porque você ser técnico em alguma coisa ou especialista em alguma coisa, tudo bem. Mas você ter uma empresa, você precisa de uma outra assistência, né? E eu acredito eu, né, que é aí que vocês entram nesse sentido. E qual que é o conselho que vocês dão, assim, para esses empreendedores, para a gente realmente abrir a mente, que precisam dessa orientação contábil, que precisam realmente, olha, você está começando? Vamos começar junto, né? Porque para você não ter esses erros, a gente já sabe, a gente já conhece o caminho, né? Eu acredito que vocês têm esse tipo de orientação e desenvolvem esse aconselhamento, esse processo de consultoria mesmo. Qual que é o conselho que vocês dão? O que vocês têm a falar pra gente sobre isso? Eu tenho exclusivamente uma dica de ouro pro pequeno empresário, pro microempresário, pro MEI, que eu queria passar para vocês, né? Uma multinacional, né? Uma grande empresa, tem lá seu CEO, tem lá seus comandantes de estudados e tudo mais, então é mais fácil uma organização, até pela legislação. Agora, você que é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, nos moldes da própria JL Ramos, né? Não dá para o empresário abrir a sua empresa e jogar a responsabilidade, como a gente vê dentro da JL Ramos, de muitas situações para o escritório de contabilidade. Aí está o grande erro dos empresários. Porque nós trabalhamos de uma maneira, em grande parte, até por imposição do governo, a gente tem muita obrigação para cumprir durante o mês. Então a gente trabalha de uma maneira reativa. O que significa reativa? O empresário nos passa as informações, a gente tem que processar as informações e subir para os portais do governo. E o portal do governo não aceita um Excel colorido. Tem que ser no padrão. Tem que ser no padrão do governo. Então, grande parte, posso dizer que 70%, 80% do trabalho de um escritório de contabilidade ele é reativo. Só que o empresário, ele acaba jogando a responsabilidade de muitas situações para o escritório, para os escritórios. No quesito, por exemplo, passar as informações erradas ou incompletas, é isso? Acho que, assim, o empresário, o empreendedor, né, de forma geral, ele vai iniciar um novo empreendimento. Ele vai empreender. Ele precisa ter em mente que ele vai assumir vários papéis. Vários. Porque uma empresa estruturada, ela tem todos esses papéis. Então, ela tem o CEO, ela tem os diretores. Então, ela tem o RH, que envolve o departamento pessoal. Aí, ela tem um departamento financeiro, que envolve controladoria, contas a pagar, contas a receber, controle de custos. Ela tem tudo isso muito bem estruturado. Só que toda essa estrutura é importante para o desenvolvimento do negócio. E quando o cara começa sozinho, ele vai ter que ter isso. De uma forma mais simples, mas ele vai ter que ter. Ele tem que ter um contas a pagar, ele tem que ter um contas a receber. Se ele vai contratar um primeiro funcionário, ele já tem um funcionário para fazer a gestão disso. E a tendência desse empresário é que ele não dá conta. E ele terceiriza a responsabilidade. E ele delarga e não
delega. Uhum. E ele não traz a responsabilidade para ele. Então, contratar parceiros nesse sentido é fundamental. E o escritório de contabilidade pode ser um braço para isso. Mas muitas vezes ele delarga. Ele diz, eu te contratei Não é a minha para área, isso. né? Tô te passando essa responsabilidade. Isso aqui é competência sua. Ele não se envolve, ele não entende. Então, por exemplo, é bem comum ele ter situações jurídicas e que ele quer tirar dúvida no escritório de contabilidade. Que é o que eu falei, vocês são meio psicólogos também, advogados. Exato. E aí ele terceiriza uma responsabilidade que não é justa com o escritório de contabilidade, porque não é nossa formação. Então, acho que é nesse sentido. Ele precisa entender que qualquer empresa, seja ela grande ou pequena, ela tem uma estrutura para ela funcionar. Mas vocês acham, por exemplo, que isso tá um pouco atrelado também o fato da gente aqui do Brasil mesmo? Porque isso, eu acho que existe uma lacuna e uma falha, né? Dentro da educação mesmo. Porque se você for analisar, nós temos uma falha de educação financeira e educação empresarial. Porque os alunos, eles são meio que moldados a escolher uma profissão. Uhum. Com 17, 18 anos. Eu já falei isso aqui em outros episódios, inclusive. E aí você se vê nessa idade imaturo, né? Mas você... não, eu quero empreender. Não quero fazer faculdade, não me vejo médico, não me vejo advogado. Na verdade, não me vejo a pessoa, ela nem pensa assim, eu quero empreender. Ela quer pensa abrir um assim, eu não negócio. quero mais ser funcionário de ninguém. Exato, não quero trabalhar pra ninguém. Às vezes viu um histórico familiar Exato. e resolve empreender. Mas não tem essa base educacional. A gente não tem nenhuma área, nenhuma... Nós temos 3 grandes problemas Não no que você é? está falando. O número 1, você já citou, falta de educação financeira na nossa formação desde a infância Da até a infância faculdade. mesmo, eu digo, né? Tem Exato. alguns pais que conseguem se desenvolver e conseguem dar essa estrutura pros filhos, mas não são todos os pais que conseguem, Até por né? falta de tempo, tem que trabalhar, Sim. tem que fazer aquilo. O segundo grande problema que eu enxergo é a falta de educação empresarial, de empreendedorismo. Isso, exatamente, falta sobre isso, né? E a terceira grande situação é o governo. A complexidade de você ter um CNPJ hoje, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, tô falando de um colaborador aí no Simples Nacional que você contrata por R$1.000, um exemplo. Bem, claro que não é isso, né? Até porque o salário mínimo é maior que isso. Ele te custa 60% a mais. E esse 60% a mais está dividido em muitas situações. Então, FGTS, INSS, por aí vai. Entendo. Então, esses 3 pilares aí que eu acredito que sejam problemas que a gente... Eu entendo o lado do pequeno empreendedor. O cara tem que comprar farinha, o cara tem que ir no fornecedor, o cara tem que fazer o pão, o cara tem que realmente cuidar da finança, tem que ir no banco, tem que fazer 1 milhão de coisas. Tem que se desdobrar em 3, 4, 5 né, difícil, áreas né? diferentes, pessoas diferentes, né, braços distintos, né? Assim, é claro que tudo isso que a gente está falando não é para desmotivar ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? É para fazer pensar, né? Mas E se preparar para preparar. Isso, Então, é para assim, refletir. É muito comum, por exemplo, teve uma situação no ano passado que a gente foi fazer reunião com um cliente novo que ele estava numa empresa grande, ele ia sair dessa empresa porque ele entendeu que ele tinha know-how daquilo e ele ia sair da empresa para abrir o seu próprio negócio. E eu saí da reunião com a sensação, ele sabe fazer isso aqui. E ele acha que ele sabe tudo. Mas ele só sabe, ele pode ser muito bom nisso, mas ele nunca emitiu uma nota fiscal. Ele não sabe como é que é isso. É claro, aí o escritório de contabilidade entra para dar esse suporte, mas ele precisa ter essa noção que existem obrigações e que ele vai ter que se desenvolver. A gente mesmo, né? A gente, como uma pequena empresa, a gente tem uma facilidade com a administração pelo fato de ser da própria Por vocês serem segmento, especialistas nisso. mas a gente tem que lidar com pessoas. Uhum. A gente tem que gerir time. Ninguém ensina a gerir equipe. E quanto mais a equipe cresce, ela é mais diversa. E como é que você lida com essas pessoas diferentes? Até porque as pessoas convivem, né? Muito mais tempo com vocês do que com a própria família. No nosso né? caso, no trabalho, No nosso caso, não. porque tá todo mundo em casa. Mas assim, no caso de vocês que é home office, mas né, dentro da maioria das Sim, empresas. na maioria sim. das empresas é assim que funciona. Exato. Né? Exato. São 8 horas ali dedicadas no dia dentro da empresa. Exato. E aí você vai ter que desenvolver habilidades que você não tinha, que você não aprendeu. Aí das duas, uma, ou você vai buscar ajuda, e você vai buscar empresas especializadas naquilo, ou você vai procurar se desenvolver.
Mas o que eu digo de delargar não dá simplesmente para você fingir que aquele problema não existe e não lidar com ele. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, é responsável por aquilo. Você tem que, de alguma forma, resolver aquela situação. Um exemplo do Vinícius, que a gente pode citar no que ele está passando para a gente. A gente tem vários pacotes de serviços e situações que ajudam um empresário justamente naquilo que ele não tem tempo e precisa para gerir o seu negócio. Uhum. Vamos falar de nota fiscal. Ele contrata o nosso serviço contábil e a gente faz a abordagem para ele lá no inicial. E as emissões de notas? A gente tem um pacote aqui, que tal, tem um custo a mais, tal, para fazer a nota fiscal. Eu não quero. Eu faço. Até a hora que ele tem que fazer. Aí ele liga no escritório. Viu, preciso que você faça aquela nota. Mas peraí, não foi acordado isso. Não, mas agora eu tô sem tempo, tá complicado, eu não sei fazer, o portal tá fora do ar. Acontece não sei isso o quê, também, acontece né? Tem isso, esse detalhe também da tecnologia. Daí, beleza. Aí meu colaborador vai lá, ele para ajudar a pessoa, aí ajuda. Aí no mês seguinte ele vai lá e solta a informação de novo. Você pode me ajudar? Aí isso cria-se uma recorrência, uma responsabilidade que não é minha, então ele delargou. Entendi. Ele não delegou. E quando você fala que não vai fazer, aí ele fala que você é o responsável por aquilo e você não é. Para resolver isso, a gente criou realmente, como o Leonardo falou, a gente criou pacotes, né? Então hoje a gente tem o pacote mais premium dos nossos serviços. A gente tem, inclusive, um gerente de conta dedicado. Porque daí é uma pessoa que fica responsável por isso. Que é uma pessoa responsável por esse cliente. Aí sim, ele vai ter uma ação mais ativa. Porque daí ele vai fazer um trabalho de acompanhamento dessa empresa, de orientação dessa empresa, de realmente se preocupar com aquilo. Ele vai trabalhar com um grupo menor, por exemplo, um analista hoje nosso, ele vai cuidar na média de 80 empresas. Um analista, 80 empresas. Um analista. O analista fiscal, ele cuida na média de 80 empresas. Porque eu trabalho... Isso no mês? Todo mês. Todo mês. A carteira dele tem em torno de 80 empresas. Então assim, mas qual que é o trabalho dele? Receber os documentos fiscais, fazer os lançamentos, as apurações e as entregas. Então ele não tem nem capacidade de trabalhar de forma ativa, de entender, não, mas esse cliente aqui dá para fazer isso diferente. Ele não tem essa capacidade. O gerente de conta Porque não. Ele tem uma demanda, né? Exato. Ele tem que entregar o trabalho dele. E ele tem prazos, né? Uhum. O mais cruel do nosso trabalho são os prazos. São os prazos. E aí, muitas vezes, o governo lança uma obrigação nova que o próprio sistema do governo não está pronto para receber aquela demanda. Isso sempre. E aí a gente tem que ficar trabalhando de noite, porque de noite a fila do sistema é menor, para chegar na véspera o governo prorrogar porque não funcionou. E o brasileiro tem aquela mania de deixar tudo para a última hora também, né? Eu acredito que vocês... Imposto de renda você não... Estamos em época de imposto de renda. Eu acredito nisso. Sinceramente. Mas, falando assim, eu sei que tem sempre tem os desafios, né? Toda área tem os seus desafios. Mas vocês, assim, uma coisa que chamou muito a atenção, inclusive quando a gente foi lá fazer a matéria com vocês, é que vocês são praticamente o único escritório de contabilidade que tem uma avaliação de 5 estrelas. Pela quantidade de avaliações, né? Sim, no Google. Como que é isso pra vocês, assim? Vocês olharem pra essas avaliações, porque... Mesmo com essas demandas, com essas, né? Poxa, isso aqui eu joguei pra vocês, isso aqui é problema de vocês. O empreendedor vai fazer isso. Lidar com pessoas. É um desafio. Mas como que vocês lidam com isso, assim? Qual foi esse sentimento? Quem que viu primeiro a dobrar ali a... Foi eu. Foi você, Leonardo? Qual foi o sentimento? Conta um pouquinho disso, porque é muito interessante, né? São mais de 500 avaliações? São mais de 300. Mais de 300? Mais de 300. Eu acho que a maior satisfação e o grande segredo disso é ser humano. Então, onde é ser humano? A gente erra? Claro. Não estou aqui para falar que a gente é o escritório perfeito, que não vai ter erro, não vai ter situações atípicas. A gente erra. E erra e não é pouco. Só que a gente lida muito bem com o erro. E a gente está sempre disposto a ajudar o empresário, independentemente se ele é no ramo jurídico... quando foge muito e entra numa esfera jurídica, tem que colocar um advogado, mas se eu conseguir ajudar ele ali, a gente vai ajudar. Quando é num ramo... Aconteceu isso sábado. Agora um empresário me ligou que acabaram clonando a senha dele, né, do GovBR, essa senha que todo mundo acessa, carteira de trabalho digital, CNH digital, e ele recebeu um e-mail que alguém foi no INSS em nome dele.
Meu Deus. Eu não trabalho de sábado. Ele me ligou. Entendi. Falei, e aí, tudo bem? Tudo bem? Pô, aconteceu. Eu fui lá, orientei, fiquei com ele 45 minutos no telefone no sábado, tranquilizando. Ó, faz um boletim de ocorrência, Ajudando. segue assim. Então a gente tenta ajudar nesse sentido. E toda vez que surge alguma situação que não é, que a gente errou, a gente tenta passar para o cliente. E se a gente tiver alguma coisa que arcar, a gente sempre arca. Então, eu acho que a honestidade e a humanização. A gente tem nossas qualidades, quando surge algum problema no caminho, lidar bem com o problema. E isso tem feito a gente crescer. No início da pandemia, com 7 pessoas, sendo que das 7, 8 pessoas, 3 eram sócios, para 180 clientes, e em 4 anos aí, para mais de 550 clientes. E uma Vocês estão estrutura de crescendo 31. demais, né? E é um crescimento muito, assim, exponencial. Isso é muito bom, é muito legal a gente ver, né, o crescimento de uma empresa como a de vocês, assim. E aí, eu acho que, assim, essa questão das avaliações, pra gente, ela é muito importante, porque, primeiro que são avaliações reais, né? Então, ali são clientes mesmo falando da São gente. feedbacks reais. E a cada 6 meses a gente faz uma avaliação de NPS dentro da carteira. E nas avaliações de NPS, eles sempre têm a possibilidade de fazer comentários além das notas, né? Então, para quem não sabe o que é NPS, é uma avaliação, aquela que você está acostumado. De 0 a 10, o quanto você indicaria tal empresa para o seu familiar ou amigo. Basicamente é isso, o NPS. E aí você tem uma média de quem te promove, de quem te fala mal de você ou de quem, enfim, não se importa tanto com você. Não quero fazer nenhuma avaliação, mas geralmente não. E aí a gente tem, nesses comentários, a gente consegue extrair alguns relatórios, e eu gosto muito de um relatório que ele traz uma nuvem de palavras. E é muito interessante quando os nossos valores, eles saem da parede e vão para a boca do cliente. Porque nessa nuvem de palavras, eu consigo extrair palavras como agilidade, equipe, atendimento, qualidade. São as palavras que mais se destacam nos próprios comentários dos nossos clientes. Maravilha, você deu a deixa da próxima pergunta que eu ia fazer. Vinícius, isso é fantástico, entendeu? Por quê? Inclusive, eu quero saber um pouquinho mais do A ao cubo, né? Que vocês têm na logo de vocês, que é algo que move a empresa de vocês, que tá ali dentro da missão, visão e valores, né? Isso. Então, eu quero saber depois, porque agora a gente vai falar mais uma vez da Bioleve, porque neste ano de 2024, a Bioleve completa 30 anos de excelência e inovação. E após um ano de conquistas notáveis, a gente preparou aí o aniversário da Bioleve com as campanhas vibrantes, ações exclusivas para os clientes e consumidores. E eles continuam, claro, expandindo e reafirmando esse compromisso de fornecer a água mineral e as bebidas de alta qualidade para o mercado. E a gente vai apresentar então para vocês essa linha aqui de refrescos de frutas Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral Bioleve e ainda enriquecida com vitamina C, ou seja, faz bem para a saúde também. Uma opção para garantir a hidratação e suprir parte das necessidades diárias de vitamina C que todo mundo precisa, além de ser refrescante e pronta para beber. Uma novidade também, até para vocês que estão aqui acompanhando com a gente, é que ela é formulada com 50% menos açúcar que a sua versão anterior, ou seja, realmente pensando na saúde da gente, né? Os refrescos Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de 360 ml, que é essa aqui que tá, 390 ml, aliás, que tá na minha mão, e a de 1 litro, que eu vou pegar aqui, peraí, pra mostrar pra vocês que fica mais fácil. Olha isso aqui, gente. Então dá pra toda a família, literalmente. E tem variedades de sabores, frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi, hortelã. O que não falta é sabor. Uma vida pra você que tem vida corrida, que precisa fazer um lanche rápido. Eu vou jogar um beach tênis, vou fazer alguma coisa rápida. Que agora é moda, né? O beach tênis. Eu entrei na moda também, tá? Só pra... só um adendo. Temos limonada suíça também, acerola, laranja, açaí, guaraná. Ou seja, sabor é o que não falta, né? Para todos os gostos e para todas as ocasiões. E se você quiser saber mais sobre essa linha incrível da Bioleve de sucos, é só acessar o site que está aparecendo aqui na tela. E mais uma vez, Bioleve, muito obrigada por ser o nosso parceiro aqui do nosso podcast Mundo Empresarial. E aí eu deixei para vocês essa pergunta no ar aí, para vocês explicarem como funciona esse A ao cubo de vocês. Quem que teve a ideia de colocar esse A ao cubo na logo e o que significa esse A ao cubo?
Na logo fui eu, mas quem criou foi o Vinícius. É que ficou um negócio tão bom que você colocou na logo também, né? Pô, achei legal. Não, isso aqui é tão fantástico que precisa ficar na logo da empresa. A gente quis gravar realmente para deixar em evidência. Então, por isso que Então, todo mundo acha que porque ele fica bem no cantinho do S, né? Do Marca JL, registrada. do Ramos. É, muito legal. Todo mundo acha que é de marca registrada, apesar da nossa marca ser registrada, que lá é do ao cubo, né? E de verdade, isso daí surgiu realmente ali no período pós-falecimento do Juliano. Acho que era um momento de reflexão sobre muitas coisas. Introspecção, né, de todo mundo, eu acredito. E aí, de verdade, foi onde surgiu essa questão do A ao cubo. O A ao cubo nada mais é do que eles são 3 As que compõem parte dos nossos valores, mas dos quais a gente é muito incisivo, principalmente internamente. Então, principalmente com a equipe. Para que eles entendam a importância disso, né? Porque faz parte daquilo que a gente é. E é fácil para mim e para o Leonardo colocar isso em prática. Porque a gente acredita nisso. Difícil é vender essa ideia para os colaboradores, para eles colocarem em prática aquilo que a gente acredita. Então a gente trabalha muito em cima deles. E o A, eles são 3 As. O A de atendimento. Então qualidade de atendimento é uma coisa que a gente não abre mão. A gente sabe que tem muitas vezes um cliente, ele está irritado com uma certa situação, e quando ele vem para conversar com a gente, ele está num nível um pouquinho alterado. E a gente sempre mantém o respeito, mantém a educação. A tranquilidade. A empatia, principalmente, uma coisa que a gente fala muito com os clientes, com os colaboradores, dizendo, você não sabe o que ele está passando. Para você pode ser o seu 10º atendimento, para ele é só a primeira reclamação. Então, se coloque no lugar dele, entenda a necessidade dele, mas faça isso de uma forma ágil, né? Porque no mundo de hoje, tudo é urgente. A gente está habituado a pedir uma comida no celular e se ela demorar mais que 30 minutos, a gente começa a ficar irritado. Então, quando o cliente chama, que hoje praticamente 80%, 90% dos nossos atendimentos acontecem via WhatsApp, ele não está esperando que ele vai ser respondido amanhã. Ele está esperando que ele vai ser respondido de maneira breve. Nem sempre o que ele precisa é de uma solução imediata. Mas muitas vezes precisa de um retorno, né? Precisa de alguém que diz, ok, já entendi, vou ver. Já estou solucionando. Até tal momento isso vai estar resolvido para você. Ou às vezes é muito rápido. E aí eu sempre conto uma história quando eu falo sobre isso, até falando com a equipe, um dia que a gente queria comprar um produto para o escritório. E eu só conheci um lugar em Campinas que fazia esse produto. Eu fiquei 20 dias negociando. 20 dias. Conversa. O cara não me entregava o que eu estava pedindo. Eu estava num domingo, em casa. Abri o Instagram, de manhã. Veio uma propaganda no meu celular, do mesmo produto, de uma empresa do Rio. Eu abri o WhatsApp, falei, vou mandar mensagem hoje, amanhã a pessoa me responde, tá tudo certo. Domingo à noite eu estava com a venda fechada e o produto encaminhado para casa. No domingo. E o cara de Campinas perdeu a venda para um cara do Rio, simplesmente porque ele não foi ágil o suficiente para fechar a venda. Isso aqui não adianta ser ágil, não adianta ter boa qualidade se não for correto. Então, vem a assertividade, que é o 3º A. Então, isso monta um tripé de que a gente reconhece que realmente os clientes percebem isso. Né? Não quer dizer que a gente não tem falhas, não quer dizer que tem situações que fujam ao processo, mas a gente busca muito, a gente luta muito, a gente trabalha muito para que isso não aconteça. Manter esses 3 As aí em pé, E a gente percebe isso nas avaliações do Google, avaliações de NPS e mesmo em feedback de cliente, né? Acho que semana passada mesmo a gente recebeu um feedback de uma advogada de um cliente nosso elogiando o nosso trabalho que a gente presta para ele. E o que é legal é que, literalmente, você falou que é um triângulo, né? E o A tem o formato de um triângulo mesmo, né? Então, se você for ver, é fantástico. E o que vocês, assim, imaginam para o futuro? Quais são os planos de vocês, as expectativas para os próximos anos? A gente já falou de tecnologia, a gente já falou das inovações que vocês sempre estão disponíveis aí para tornar os processos mais simples, né? Tanto para os colaboradores, quanto nessa assertividade e agilidade aí para os clientes. Então, como que vocês se veem, se projetam aí daqui, sei lá, 5, 10, 20 anos? Quais são os projetos? A JL está completando agora em 2024 15 anos. Então a gente já tem aí uma bagagem, a gente passou por muitas transições, né? A gente até falou tecnologia anteriormente, para o pessoal aqui da tecnologia, há 4 anos atrás era disquete que tinha que levar na caixa. Disquete. Tinha que pegar um disquete e levar na Caixa Econômica Federal para poder gerar uma chave para transmitir informação de FGTS que vocês têm em FGTS. Meu Deus. Então,
E o disquete já foi... E os computadores não tem drive de disquete. Não mais. Não tem Então. nem de CD mais. Exato. Nem DVD. Então, a gente passou por essa transição... Inclusive, sinto falta. Do que? De CDzinho? CDs. Nossa, isso ficava no carro, né? Tirava até o tape, né? Lembra? Lembro. Pra não roubar, né? Não roubar. Colocava aquela plaquinha falsa, né? Na capinha. Nossa, gente, que nostalgia agora. Eles não sabem o que é isso. Minha mente foi lá atrás. Meu Deus. Disquete. Então, assim, a gente passou por uma mudança tecnológica da parte contábil, tributária, departamento pessoal gigantesca. Agora, eu acho que é uma fase nos próximos anos de consolidação dessas mudanças. Então, toda a parte de folha de pagamento está totalmente digitalizada. Para vocês terem uma ideia, a ideia do governo com esse e-social é unificar tudo numa plataforma só. E na hora que o juiz, uma ação trabalhista, ele pegar ali, ele acaba sabendo a vida inteira da pessoa. Se ela ficou afastada, quanto que ela faltou, processou outra empresa, quanto que ela ganhava. Então, a ideia é digitalizar tudo. É uma fase de consolidação que eu enxergo. E aí um cenário deixa um ponto de interrogação, uma consolidação aí da reforma tributária. Então, acredito eu que vai ter ainda vários capítulos, né, dessa situação. Acredito eu que é uma fase tecnológica de consolidação de mudanças, mas que eu acredito eu que num futuro aí um mercado mais promissor para empreender. E para isso, conte com a gente, né? Para ajudá-los aí nessa parte. Com certeza. Inclusive, todos os detalhes aí da JL Ramos estão aqui aparecendo na tarja, enfim, os GCs, as redes sociais de vocês, todos os contatos de vocês estão aparecendo para o pessoal também acompanhar. E aí, nosso bate-papo tá chegando ao fim, gente. Eu falei para vocês, né, que o negócio flui. E flui mesmo. A gente começa a conversar aqui e o negócio vai embora. Legal. Aí eu queria pedir a gentileza, né, para vocês deixarem um recado, né, para os empreendedores que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão nos acompanhando, os internautas, enfim, os telespectadores, para quais são os conselhos que vocês dão para quem quer empreender ou para quem já é empreendedor e tá aí nessa saga, né, com quem que eu posso contar? Pode vender o peixe mesmo de vocês, fiquem à vontade, pode olhar para essa câmera aqui, ó. Primeiro pode ser o Leonardo, depois você, Vinícius. Então, enfim, cada um tem o seu tempo aí para falar com quem tá nos acompanhando. Legal. Bacana. Bom, pessoal, deixo aqui um recado que é uma história que a gente conta sempre aqui entre eu e o Vinícius, e na época o Juliano também. Pescar num aquário é muito bom, né? Então joga lá a sua isca, acaba fisgando. Mas sair mar adentro abre o leque de possibilidades, né? E empreender é isso. E principalmente aí a dica, né? Reforçando que você se qualifique, né? A gente tem nosso canal de educação no YouTube, onde ensina os empreendedores a fazer uma correta admissão, como funciona rescisões, a questão de tributação. Então, tem uma gama de vídeos que vai ajudá-lo aí no empreendedorismo. E não perca a fé. É igual ao eletrocardiograma, né? A vida, ela não é só algo linear, né? Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E com o negócio é a mesma coisa. Tem mês que ele vai subir, tem mês que ele vai descer, tem mês que ele vai descer. E a maior lição que eu trago é a qualificação. Não deixe de se qualificar, não deixe de aprender. E para isso, conte com a JL Ramos e nossas soluções. Nós temos soluções desde a admissão até a parte de planejamento tributário, recrutamento e seleção, terceirização do financeiro, que é o BPO financeiro. E a gente está sempre aí disponível para poder ajudar você. Com certeza. E aí, Vinícius? Acho que deixar um recado para vocês independente do que te levou a empreender, né? Você pode ter empreendido por um sonho, você pode ter empreendido por uma necessidade, mas não desista. Não é fácil, são grandes os desafios. Todo mundo brinca e é verdade, empreender no Brasil não é para qualquer um, mas não desista. Procure sempre parceiros que te tragam ajuda, seja na parte contábil, jurídica, tributária, RH, mas procurem parceiros que te tragam realmente ajuda e que acrescentem no seu negócio. A JL Ramos pode te ajudar nisso, mas principalmente não desista. Vale a pena. Com certeza. E aí, só pra gente fechar, como que vocês conseguem, assim, curiosidade mesmo, rapidinho, como vocês conseguem conciliar tudo isso com a vida pessoal de vocês ainda? Porque vocês têm filhos, esposa, casa, enfim, como que é isso pra vocês? Acabei de falar isso no carro pro Vinícius. Parece que o final de semana tem um dia. Não consigo enxergar o final de semana, rápido, porque né? é na hora que a gente tem
um pouco de afeto com a família, tem que visitar a mãe e pai da esposa, vai no mercado, vai no curso do filho, vai passear com o cachorro, e a hora que você vê já é segunda-feira de novo. E aí tudo de novo. Tudo de novo. A minha parte é essa, o Vinícius já... eu acho que assim, em época de imposto de renda a gente não concilia nada, né? Verdade. Mas eu acho que fazer gestão do tempo é fundamental. E saber separar as coisas, né? Acho que todo empreendedor ele é apaixonado pelo trabalho. E a gente tende a se dedicar tanto a isso e esquecer do resto. Então, gestão do tempo é fundamental. Você tem que ter um tempo de trabalho, focado em trabalho, mas tem que ter um momento que você fale, deu, por hoje deu, tá bom. Amanhã continua. Amanhã começa um novo dia, vai tudo de novo. Para que nessa gestão do tempo você tenha um tempo de desenvolvimento pessoal, que ele é super importante, cuidado da sua própria saúde, mas também tempo com as pessoas que você ama, que estão perto de você, porque de verdade a gente trabalha para eles, não pra gente. Eu sempre falo que a gente tem os nossos sonhos profissionais e tudo mais, mas no final das contas, eles precisam estar atrelados com a nossa vida pessoal, porque senão de nada adianta a gente conquistar o mundo, conquistar uma vida financeira maravilhosa e ter sucesso profissional e se sentir realizado naquilo que a gente faz, se a gente não tem com quem dividir tudo isso, né? Inclusive, quando você foi na nossa sede, você percebeu que a gente tem um mural da foto coisa das mais famílias linda, dos colaboradores. Um abraço, inclusive, para todos os colaboradores da JL Ramos. Eu tive o prazer e a honra de conhecer o escritório de vocês, né? A empresa de vocês. E tem lá um mural mesmo com todos os familiares, todos os colaboradores. É muito bonito ver isso, essa humanização e esse trabalho que vocês fazem em conjunto. E eu tenho certeza que os colaboradores se sentem parte mesmo. É uma família. Sim. É clichê, Laísa. Mas não é verdade. É uma família. Vocês convivem todos os tempos ali. E esse mural existe exatamente para isso. Para que cada um deles olhe para aquela parede e lembre do porquê que a gente trabalha. Por que a gente tá ali, né? Exato. Sucesso, fantástico. Leonardo, muito obrigada. Vinícius, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Muito legal conhecer um pouco mais. Eu já tinha conhecido, né? Eu já tive esse prazer de conhecer antes. Mas, assim, muito, muito legal esse bate-papo. A gente entender um pouco mais do negócio de vocês. As orientações que vocês deram para os nossos empreendedores que estão nos acompanhando, tenho certeza que foram muito válidas. Que bom. E nós aqui do Mundo Empresarial, do podcast, enfim, da Global, né? Desejamos a vocês cada vez mais sucesso. Que vocês cresçam cada vez mais. Não só nas avaliações do Google, né? Mas que vocês cresçam em número de clientes, em número de sucessos, de soluções mesmo, que vocês... Eu sei que é isso que acaba motivando vocês no dia a dia. Então, obrigada mais uma vez. A gente agradece. E que Deus abençoe literalmente aí a vida de vocês em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Amém. Obrigado. Assim seja. Obrigado. E você que está nos acompanhando, muito obrigada por ter assistido até aqui. Encaminhe esse vídeo. Se você conhece um empreendedor que está precisando, uma pessoa que está precisando assistir esse podcast, vai trazer soluções, vai abrir a mente dessa pessoa, encaminhe esse link para as pessoas que você conhece. Se inscreva no nosso canal. Entre em contato se você também tem a vontade de sentar aqui, bater um papo. Tenho certeza que você tem uma história incrível para a gente conhecer. Vai ser um prazer tanto para mim, quanto para o André, quanto para o Samuel, enfim, conhecer um pouco mais da sua história. Senta aqui com a gente, entra em contato, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso também conhecer um pouco mais da sua história. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 8h08 da noite. Um grande abraço para você, muito obrigada pela presença e até mais. Tchau!